há um resumo do resumo, mas é suficiente para a gente perceber a grandeza desse ofício. Cristo exerce o ofício de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito. Aqui, claramente, o catecismo representa o ensino bíblico de que palavra e Espírito são inseparáveis. Você não pode lidar com a Escritura Sagrada sem o Espírito, e você não tem o Espírito se a palavra não é central. Mas eu não quero enfatizar isso aqui agora, não. Eu quero enfatizar o ponto do que ele revela. A vontade de Deus para a nossa salvação. O que é que o profeta fazia na antiga aliança? O profeta era aquele que recebia de Deus a mensagem para o povo. Ele dava a vontade de Deus ao povo. Ele revelava Deus ao povo. Venha comigo para Hebreus, capítulo 1. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O autor dos Hebreus, ele está falando com judeus que haviam se convertido à fé cristã, mas estavam abandonando a fé cristã e voltando para o judaísmo por causa da perseguição. Então ele escreve essa epístola para convencê-los, para encorajá-los a não desistir da caminhada com Cristo, mostrando como que Cristo é superior a tudo na antiga aliança, porque toda a antiga aliança foi entregue para apontar e falar de Cristo. Como é que então eles iam voltar para os rudimentos do que foi feito para ser temporário e para apontar para Cristo? O primeiro argumento dele, irmãos, vai mostrar que Cristo é superior aos profetas. Ele não é meramente um profeta dentre os profetas, como Isaías, Oséias, até mesmo Moisés, que foi o maior de todos os profetas. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Então o Filho é como qualquer outro profeta? Não. É bem diferente. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Ele não meramente traz a mensagem de Deus. Ele é a própria mensagem. Ele é o próprio Deus. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele vem como um profeta, revelando Deus, não meramente trazendo a mensagem de outro. Ele é a própria mensagem. Ele é aquele que é e trouxe a mensagem. Por isso que ele fala no Evangelho, Mateus, capítulo 11, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e só vai conhecer o Pai aquele a quem o Filho o revelar. Não tem, irmãos, como conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus para a salvação, se não for por meio de Cristo. Você tem Lucas capítulo 4, por favor. Lucas capítulo 4. Versículo 18. Se você não consegue acompanhar a leitura, que eu vou abrir alguns textos com um pouco maior velocidade, irmãos, apenas ouça com atenção. Lucas 4, 18. O Senhor Jesus Cristo na sinagoga, ele abre o rolo do livro de Isaías e lê esse texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e pregar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. O que a Escritura está dizendo? Era uma profecia de Isaías que falava que o Cristo pregaria o ano aceitável do Senhor, pregaria a mensagem do Senhor. Foi ungido para proclamar e anunciar as boas novas. Aí o próprio Jesus fala assim: se cumpriu. Por isso que ainda em Lucas capítulo 4, versículo 43, é dito assim: então Jesus disse aos seus discípulos: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades,
pois para isso é que fui enviado. Para que ele foi enviado? Para anunciar, revelar a vontade salvadora de Deus. E o texto conclui, e pregava nas sinagogas da Judéia. Pregava nas sinagogas da Judéia. João 18, por favor, irmãos, João 18, capítulo 37, versículo 17, desculpa. João capítulo 18, versículo 37. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei. Veja que a discussão aqui é até sobre o ofício de rei de Cristo, mas olha o que a resposta tem. Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí você lembra lá em Deuteronômio, capítulo 18, nós não vamos abrir esse texto, mas é o texto que Pedro cita no livro de Atos, capítulo 2, na primeira pregação dele. O Senhor mandou revelação por meio de Moisés, dizendo, o Senhor suscitará do meio de ti um profeta. Um profeta. A ele ouvi. Esse profeta era esperado por todo Israel. Lembra que várias vezes os fariseus mandaram pessoas perguntarem a João Batista, és tu o profeta? Que profeta era esse? O de Deuteronômio 18. A expectativa de que viria aquele profeta, que era maior até que o próprio Moisés. Era esse? Aí Pedro em Atos 2 diz, não era João, não era nenhum dos profetas que vieram. Aquele que ele falou em Deuteronômio 18 era Jesus, o profeta que revelou a vontade de Deus. Por que nós precisávamos de um profeta, irmãos, como Cristo? Que não meramente traz a mensagem, mas é a própria mensagem, é o próprio Deus. E traz a mensagem de forma perfeita. Por causa da nossa ignorância, irmãos. Nós éramos e somos, à medida que somos santificados cada vez menos, ignorantes acerca da vontade de Deus. Quando o Evangelho de Mateus vai anunciar a manifestação de Cristo, ele fala que nas trevas resplandeceu luz. Que trevas é essa? A treva da ignorância que o pecado traz. O apóstolo fala da cegueira espiritual que cega o entendimento dos homens. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, ele vai falar para que nós não andemos mais na vaidade dos pensamentos, na nulidade dos pensamentos dos ímpios, que não conhecem a verdade. Cristo foi profeta perfeito, irmãos, para nos revelar a perfeita vontade de Deus e suprir a nossa ignorância. Sabe qual é a implicação disso de forma prática, meu querido? Sabe qual é a implicação disso? Um dos desdobramentos dessa doutrina, irmãos, da doutrina do ofício de Cristo, é quando ele estabelece os seus ministros. Os ministros de Cristo, os pastores, irmãos, eles são embaixadores. Paulo fala em 1 Coríntios 15. 2 Coríntios 5. Embaixadores. O ofício da pregação, ele não é uma coisa que os homens inventaram. É o próprio Cristo, agora no seu ofício de rei, delegando atribuições no meio do seu povo. Vai haver aqueles que vão levar a sua palavra. Por isso que em Romanos 10, quando Paulo vai falar sobre a pregação, ele fala assim, como crerão daquele de quem nada ouviram? E aí, na nossa linguagem, né, no português, a gente parece que pensa assim, como crerão se não ouviram sobre Cristo? Mas não é sobre Cristo que o texto grego está falando. Paulo está dizendo, como crerão se não ouvirem o próprio Cristo pregando? E é quando ele vai falar sobre aqueles que foram enviados, cujos pés são formosos e anunciam o Evangelho. Irmãos, a pregação pública, dominical especialmente, dia do Senhor após dia do Senhor,
Cristo exercendo o seu ofício de profeta à sua igreja. Como isso deve impactar, irmãos, a nossa maneira de lidar com a pregação? Nós não vamos vir ao culto para ouvir uma palestra, para meramente ser afagado, como acontece nas palestras dos coaches, motivacional. Não. Eu estou indo ouvir Cristo pregando. É o pastor Santarelli que... Não. É o pastor Crifi? Não. São fracos, pecadores, falhos, mas a partir do momento que a Escritura é aberta e é corretamente interpretada, Cristo está ensinando a sua igreja por meio dos seus ministros. A igreja tem que vir com um coração aberto e desejoso de ouvir o seu marido, seu noivo, o seu profeta lhe ensinar. Ele vai suprir a nossa ignorância.